partir dessa semana, nós vamos ter uma sequência de catequeses para falar sobre as virtudes. Eu espero que vocês consigam compreender o que a gente quer passar para vocês. E lembre-se que qualquer dúvida, qualquer problema, é só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. Então, para começar, vamos fazer a oração do Espírito Santo para que possamos ficar de coração aberto para acolher aquilo que Deus tem para a gente. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém? Então, para começar, o que é virtude? Virtude nada mais é do que um hábito bom, certo? E hábito é uma coisa que a gente faz constantemente, certo? Com uma frequência. Então, a virtude é uma atitude boa com frequência. Uma atitude boa que a gente faz, que exige da gente a vontade de fazê-lo, certo? Quando nós temos um hábito ruim, a gente chama de vício, certo? A gente conhece vários tipos de vícios, seja vício em drogas, vício em álcool, vício em videogame, vício em celular, vários vícios que estão à nossa volta. Nós conseguimos reconhecer, nós às vezes nos pegamos neles. Mas do outro lado nós temos os hábitos bons, que são as virtudes que nós vamos tratar aqui. Hoje, especificamente, na próxima catequese, nós vamos falar das virtudes cardeais. As virtudes cardeais também são chamadas de virtudes humanas, que elas partem de nós para nós mesmos, certo? Então, cardeal é como se fossem os pontos cardeais, sabe? Norte, sul, leste, oeste. São as virtudes que norteiam a nossa vida, que dão uma direção de onde a gente deve seguir. Nós humanos, somos compostos por mente, certo? E paixões, o que seriam nossos instintos, nossas vontades. A gente às vezes percebe quando a gente deixa nossa vida ser conduzida pelas nossas paixões, nós acabamos nos vícios, certo? Quando nós não ouvimos a nossa mente, não ouvimos a voz de Deus dentro de nós, a gente acaba em algum tipo de vício, seja ele de comida, seja ele de preguiça. Por isso nós precisamos deixar conduzir pela nossa mente. Imagina que nós somos uma biga. Vocês já viram nas aulas de história, em algum filme, aquela biga que era puxada por cavalos e tinha uma pessoa em cima controlando. Imaginem que a pessoa controlando é a sua mente e que os cavalos são as suas paixões, são os seus instintos irracionais. Se nós deixamos os cavalos soltos irem cada um para um lado, a biga que estava inteira, ela vai despedaçar, certo? Cada cavalo vai puxar ela para um lado. E a pessoa que está em cima não vai conseguir ficar sustentada, ela vai cair. Mas se ao contrário, nós deixamos a pessoa controlar todos os cavalos numa direção, a biga vai fluir, certo? Então, nós somos essa biga que precisamos controlar as nossas emoções. A nossa mente controla nossas emoções. Que para dar a direção certa, os pontos cardeais, as virtudes cardeais que dão a direção que nós devemos seguir. E o melhor exemplo que nós podemos pegar das virtudes é a vida dos santos. Porque sem virtudes ninguém se torna santo. E nosso objetivo é ser santo, certo? Eu acredito que todo mundo aqui quer ir para o céu, todo mundo aqui quer ser santo. Então a vida dos santos que já estão com Deus no céu são os melhores exemplos que nós podemos ter. São Tomás de Aquino, ele tem um tratado só sobre as virtudes. Ele escreveu muita coisa sobre isso, muita coisa muito bonita que nós podemos ler sobre isso. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida ou ficarem um pouco receosos de que caminho tomar, vejam um pouco sobre a vida dos santos, sobre que atitude eles tiveram, como eles lidaram com algumas coisas. É um jeito bem interessante. E eu queria dar aqui para vocês posso dizer, uma dica para viver as virtudes que nós vamos começar a falar a partir de agora. É cientificamente provado que você
fingir o seu sorriso faz você ficar feliz. Vocês já ouviram falar sobre isso? Fizeram um estudo onde as pessoas tinham que responder perguntas e reagir a imagens olhando para elas na tela de um computador. As pessoas fizeram isso normalmente e algumas pessoas fizeram isso com uma caneta assim. Isso. As pessoas colocavam a caneta aqui na boca e respondiam as perguntas. E isso fez a atitude delas mudar em relação àquelas figuras que apareciam na tela. Elas começaram a responder diferentes aquelas questões. Vocês imaginam por quê? Porque quando elas colocavam a caneta assim, elas faziam isso com a boca, certo? O que estimulava o movimento do sorriso. Então, quando a gente estimula esse movimento, o cérebro interpreta como se nós realmente estivéssemos felizes. Então, o simples fato de mudar esses músculos mecanicamente com uma caneta fazia o cérebro entender que aquelas pessoas estavam mais felizes. Ou seja, fingir o sorriso deixa as pessoas mais felizes. E por que eu dei toda essa volta e falei sobre isso? Porque nas virtudes é a mesma coisa. O melhor jeito de a gente desenvolver as virtudes e conseguir vivê-las é fingir que a gente já tem. É viver a vida como se nós já tivéssemos todas essas virtudes que nós queremos. Todos esses bons hábitos que a gente quer desenvolver. Então, quando você sentir que você vai reagir diferente a alguma coisa, finja que você já tem aquele hábito. Finja que você já sabe fazer aquilo nas virtudes. Para que você possa exercitar o seu corpo e a sua mente a ter aquelas respostas naturalmente. A ter as respostas boas no lugar das respostas ruins. Certo? O seu corpo, a sua mente, as suas emoções, elas são treinadas. Então, as virtudes cardeais, elas nos dão a direção que nós devemos seguir, como eu disse anteriormente. Então, nós sabemos essas direções. Nós só queremos que nosso corpo, nossa mente, nossas emoções, nosso espírito reaja naturalmente a isso, certo? Então, nós vamos começar forçando ele, como forçamos um sorriso. Não quer dizer que a gente vai viver uma vida falsa, que aquilo não vai ser real, é uma mentira. Não. É um jeito de a gente conseguir mudar a nossa inteligência para aquela situação, para dar uma resposta melhor, para dar uma resposta mais agradável. Então, prestem atenção nas próximas virtudes que nós vamos falar, entendam bem como é para vivê-las e comecem a colocar em prática na sua vida hoje, mesmo que você não tenha. Uma outra coisa que vocês vão perceber também, quando vocês começarem a prestar atenção nas virtudes e querer vivê-las, é que vão aparecer situações contrárias ao que você quer viver. Por exemplo, você pede a Deus mais paciência. Você precisa ter mais paciência com alguma situação. Pode ser que aconteçam na sua vida situações que exijam mais paciência de você. Aquela pessoa que você não gosta venha ficar te irritando mais. Ou aquela coisa que você estava esperando não aconteça, demore, adie. Pequenas coisinhas assim que vão fazer você precisar exercitar essa paciência. E em vez de você responder grosseiramente a pessoa, e você ficar irritado com aquilo que foi adiado, você vai ter a paciência de esperar e saber que os planos de Deus são perfeitos sempre. Então, você fingindo, você agindo como se já tivesse a virtude da paciência, vai te ajudar a desenvolvê-la realmente, naturalmente, dentro do seu coração. Fez sentido? Eu espero que vocês aproveitem e entendam bem cada virtude que nós vamos comentar. E que qualquer dúvida, como eu disse, fale conosco. Agora a Babi vai falar um pouquinho sobre duas virtudes cardeais que nós temos. E na próxima semana nós vamos falar sobre mais duas. Eu espero vocês lá. Olá a todos e vamos continuar nossos estudos sobre as virtudes cardeais. Hoje a gente vai aprender sobre a virtude da justiça e a virtude da fortaleza. Mas antes da gente entrar nesses estudos, nós temos que aprender o que é a humildade, porque não adianta querer ser justo, ter fortaleza, ter temperança ou prudência sem ser humilde. O humilde é, como diz a Santa Teresa d'Ávila, uma santa doutora da igreja, que tem muitos livros escrevendo sobre o autoconhecimento,
escrevendo sobre a vida espiritual, a nossa vida, né, com Deus, ela diz que humilde é aquele que caminha na verdade. Ou seja, humilde é aquela pessoa que sabe a verdade, que sabe a sua verdade, se conhece. Então, a gente está falando aqui do autoconhecimento. Então, quando a gente se realmente conhece, quando a gente vê que nós temos defeitos, a gente vê quais são os nossos vícios, os nossos maus hábitos, e analisando eles, a gente percebe que nós não somos a melhor pessoa do mundo, que nós temos que melhorar, que a gente não podemos ser soberbos, né? A gente não tem que achar que é melhor que o irmão, que é melhor que o amigo, que é melhor que os pais, que sempre tem razão. Então, assim, humilde é aquele que admite que tem os seus erros e seus maus hábitos e procura melhorar, procura ser bom. Então, humilde é esse, que caminha na verdade, buscando a verdade e a beleza, que no sentido de ser uma pessoa boa, de melhorar. Humilde é aquele que sempre toma o último lugar, que não toma o primeiro lugar, que não procura aparecer, que não procura ser visto. Humilde é aquele que quer se esconder, porque exatamente por isso entende que não tem que ser visto por todos, porque sabe que Deus ele exalta os humildes, e que não liga para os soberbos. Igual a gente tem um exemplo de São Padre Pio. São Padre Pio, ele foi um padre, né, maravilhoso, e que ele tinha em suas mãos as chagas. Então, ele tinha, assim, as chagas de Cristo. O que é a chaga de Cristo? Quando Jesus foi crucificado, colocaram o prego na mão dele. Então, ficou o quê? Um buraco, ficou machucado. E São Padre Pio, se você for pesquisar no Google, ele tem nas duas mãos, né, as chagas, que basicamente era um ferimento muito forte e que não cicatrizava, não curava. E ele não mostrava, ele não queria mostrar para as pessoas que ele tinha isso. Então, ele usava luvas. Apesar de isso ser um exemplo da relação dele com Deus, né? Como ele foi e ele continua sendo um exemplo para um monte de gente, ele não queria mostrar para as pessoas. Então, ele andava exatamente assim, com a mão assim, escondida. Por quê? Ele queria amar Deus no silêncio. Ele aceitava as chagas, porque ele entendia que aquilo era um meio que ele podia entender, amar a Deus, aceitando as dificuldades, porque a gente não pode querer amar Deus só na felicidade, na vida boa, na praia, na piscina. A gente tem também que amar Deus nas dificuldades da vida. Então, ele entendia que aquelas chagas eram importantes para a vida dele, só que ele não queria mostrar para as pessoas. Ele não queria que as pessoas vissem e falassem, nossa, que interessante, você tem as chagas de Cristo. Ele não queria isso, porque ele era uma pessoa humilde. E nenhum santo da igreja católica não tem a história fundada na humildade. Então, a gente tem que ser humilde. E o que a gente pode entender fazendo um exercício de humildade? Você, ok, Bárbara, entendi, tem que ser humilde. Mas como que eu posso fazer isso? Eu tenho que ter uma chaga de Cristo para ser humilde? Não. A gente tem que aceitar que nossa vontade possa ser contrariada. Isso é muito difícil. Por exemplo, seu pai, sua mãe, chega lá e fala assim, filho, lava a louça, por favor. Que eu tô fazendo aqui as coisas e agora não tô conseguindo fazer lavar a louça, então lava a louça pra mim. Você não quer lavar a louça. Você quer jogar videogame, você quer ler o seu livro, quer ler seu mangá, quer ficar no Instagram, ficar no TikTok, sei lá. Mas seu pai pediu, sua mãe pediu. Então você vai ser humilde, a entender que você vai lembrar de mim falando. Humildade é aceitar que nossa vontade seja contrariada. Eu não quero lavar a louça, mas meu pai tá pedindo. Então eu vou lá e lavar a louça, sem reclamar. E sem também depois falar, eu lavei a louça. Tá vendo? Olha, aqui, o irmão não lava a louça, mas eu lavo a louça. Isso não é ser humilde também. Humilde é sempre aceitar e ficar quieto. Ficar no silêncio. Um outro exercício também para ser humilde, né, de contrariar a nossa vontade,
é levantar na hora que o despertador toca. Um exercício assim, ótimo para nesse tempo de quarentena. Se o despertador tocou, você vai se esforçar para levantar naquele horário. Então, se esforçando, buscando exercício, a gente consegue buscar ser humilde. Então, entendendo que é ser humilde, a gente pode começar sobre as virtudes. E como vimos, né, as virtudes, as cardeais, ela vem com o esforço humano. Então, a gente tem que exercitar. Então, vamos começar aqui das cardeais, que a gente estava falando, da virtude da justiça. A virtude da justiça é dar a cada um aquilo que é próprio. Ou seja, você tem que dar a alguém aquilo que lhe deve, aquilo que ele tem que ter. Um jeito de explicar é assim, tem a virtude da justiça, que é a virtude, a gente pode chamar ela como virtude mãe. E a virtude da justiça, ela tem as virtudes filhas, que um desses exemplos é a virtude da religião, que é a virtude de ir na fé, né, de ir na igreja, e tem a virtude filha da virtude mãe justiça, que é a virtude da piedade. O que é a virtude da piedade? É um exemplo da virtude da piedade, dar respeito, dar carinho que é devido aos nossos pais. É uma virtude você respeitar seus pais. É uma virtude você amá-los. Então, o que a gente está querendo buscar aqui com esses nossos encontros da catequese sobre as virtudes? As virtudes são um meio de a gente procurar melhorar. Sabendo que a gente tem defeitos, sabendo que a gente tem maus hábitos, a gente tem que entender que a gente não pode ficar assim. Não pode ter o síndrome da Gabriela, eu nasci, eu cresci assim, Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Não. A gente tem nossos maus hábitos. E a gente tem que superá-los. E como é que a gente supera? Com esforço humano. A gente vai lá e exercita isso. Então, a gente pode exercitar a virtude da justiça com a virtude da piedade, que é respeitando e dando carinho e amor aos nossos pais. Mas, Bárbara, então é só me exercitar, eu vou exercitar a virtude, é só ir lá, abraçar minha mãe e é isso aí, eu sou uma pessoa virtuosa já? Não. O que acontece? As virtudes cardeais, né, a gente pode praticá-las, só que sem a graça, sem o auxílio de Deus, pode ser que não só pela nossa força que a gente vai conseguir manter por muito tempo. Porque a virtude é um hábito bom e contínuo que vai levar para o resto da nossa vida. Então, sem o auxílio de Deus, ela não pode... ela vai ser ter um tempo curto no nosso cotidiano, porque tem que ser um hábito. Um hábito é aquilo que a gente pratica, tanto que se torna natural. Com o auxílio de Deus, aquela virtude que a gente está praticando, aquele exercício, eu me abraçando mais minha mãe, eu perguntando do dia dela, por exemplo, né, respeitando, dando da justiça, dando aquilo que é próprio, dando à minha mãe o carinho que ela merece. Junto com a graça de Deus, aquilo vai continuar e vai se tornar um hábito. E a gente tem que entender que tudo isso que a gente está fazendo, a virtude sempre tem como finalidade, o fim, Deus. Então, quando a gente vai lá e dá respeito aos nossos pais e dá carinho aos nossos pais, quando a gente tem que enxergar Deus naquele momento. A gente tem que enxergar Deus, né, quando a gente vai abraçar os nossos pais. Quando a gente tem a consciência de que a gente está praticando a virtude da piedade. Porque, às vezes, né, bons hábitos, eles não necessariamente significam ser virtuosos, são bons hábitos. Mas quando a gente procura por nossa vontade, porque a gente quer, a gente pode criar uma virtude. Então, só exercício humano. Minha luz estourou. Ah, tá. Só exercício humano sem o auxílio, a gente não pode chegar tão longe. Mas com a graça, a gente pode exercitar, ter mais tempo e se tornar uma coisa natural na gente. E como que a gente pode receber esse auxílio de Deus com os nossos exercícios para a virtude no dia a dia? Para receber a graça de Deus, a gente tem que pedir, né? A gente tem que pedir para Deus nas nossas orações. A gente tem que pedir e a gente tem que estar junto com os sacramentos, ou seja,
confessando e comungando. Então é assim que a gente consegue o auxílio de Deus para, junto com o nosso esforço, conseguir conquistar as virtudes. E essa foi a virtude da justiça. Agora, a segunda virtude cardeal, que a gente vai falar sobre hoje, a virtude da fortaleza. Então, primeiro a gente aprendeu sobre a virtude da justiça, do qual tem a virtude de justiça mãe, né? Que a virtude filha é a piedade, que, por exemplo, é amar e respeitar nossos pais. Agora a gente vai aprender a virtude de mãe fortaleza, que é a capacidade de suportar o mal e perseverar no bem. Ou seja, estamos lá, de novo, o mesmo exemplo. Estamos lá, jogando videogame, assistindo a nossa série Netflix, estamos lá lendo um livro, seja lá o que for, aí nossos pais vão lá e falam assim, então, você precisa lá fazer a sua lição de casa, que você não fez ainda, né? Tem que fazer a atividade do Crisma que você ainda não fez, que a professora a catequista mandou no WhatsApp cobrando e eu acho que você não fez, você fez? Naquele momento, você está super concentrado e seus pais estão intervindo nessa sua atividade que você está realizando, o que acontece? Em vez de você olhar bravo, com fogo no olho e falar assim, eu não vou fazer agora, porque agora é sábado, é momento de lazer, etc. Em vez de brigar com ele, você vai suportar o mal e perseverar no bem. Parar o que está fazendo e responder aos seus pais de forma educada, de forma como eles devem ser respeitados, devem ser respondidos. Então, esse é um exemplo da capacidade de suportar o mal e perseverar no bem. Um outro exemplo disso, de suportar o mal, é no sentido de suportar qualquer tentação ao pecado, né? Então, a tentação esse no caso seria dos pais, desonrar o pai e a mãe, a tentação de comer mais do que deve, né? De, assim, você sabe que você tem que comer aquilo que é o suficiente. Porque se você comer mais do que te satisfez, é gula. Então, você vai lá, você comeu bastante, comeu uma sobremesa, aí depois pensa, e se eu comer mais um pedaço? E se eu comer mais 2 pedaços? E se eu comer mais 3 pedaços? Você vai suportar o mal, que é comer além daquilo, e perseverar no bem, que é não comer. Assim você não peca o pecado da gula. E um exemplo da virtude filha, da fortaleza, é a virtude da perseverança. A virtude da perseverança é basicamente continuar, né? Então, a perseverança é continuar no que é bom para você. Pode ser perseverança na fé, ou seja, colocar seu propósito de rezar todo dia uma Ave Maria, um Pai Nosso e um Santo Anjo, oração do Santo Anjo. Então, você marca lá que vai rezar todo dia essas 3 orações durante um mês. Então, você vai perseverar. Por que você vai perseverar? Porque você sabe que aquilo vai fazer bem para você. Um outro exemplo para a virtude da perseverança eu tenho uma prova de livro lá da escola no dia 30 de agosto. Hoje é 1 de agosto. Então, eu vou perseverar. Eu vou continuar. Eu vou ler todo dia 10 páginas. Se o livro tem 300 páginas, eu vou ler 10 páginas todo dia. Eu vou continuar, porque eu sei que no final, no dia 30, eu já vou ter lido o livro todo. E eu vou saber fazer a prova, porque eu sei que eu não vou conseguir ler um livro de 300 páginas num dia só. Não um livro com figura, com imagens. Um livro de escola mesmo, que você tem que aprender para passar no vestibular, para você aumentar o seu conhecimento, seu vocabulário. Então, exatamente, perseverar. Porque você sabe que no final, aquilo ali vai ser algo bom para você. A gente não pode confundir aqui o dom da fortaleza, do Espírito Santo, né? Dos 7 dons, com a virtude da fortaleza. Por quê? O dom do Espírito Santo está muito mais acima do que a virtude. Porque a virtude da fortaleza é uma virtude cardeal que provém dos nossos esforços, né? Que vem dos nossos esforços, A virtude, o dom da fortaleza do Espírito Santo vem do Espírito Santo, ou seja, Deus. Então, ele vem, além, a mais do que a virtude da fortaleza. Então, não pode confundir aí, tá bom, gente? Bom, foi esse nosso encontro de hoje, né? Então, recapitulando, virtudes são aquilo que a gente procura, para ser melhor,
Nós temos que ser humildes, procurar encontrar na gente os nossos defeitos, os nossos maus hábitos, os nossos vícios, para melhorar e chegar a Deus, né? Porque a gente não entra no céu cheio de vício, a gente não entra no céu cheio de defeito, a gente tem que melhorar, tem que chegar ao caminho da perfeição. A gente tem que estar no caminho da perfeição, procurar a perfeição, né? Claro, é muito difícil, mas com a graça e com a perseverança, olha só, a gente vai conseguir chegar lá. Então foi isso, virtude da justiça, virtude da fortaleza. Então vamos agradecer a Deus por esse encontro, por essa reunião que a gente fez, e vamos rezar uma Ave Maria. Para Nossa Senhora, que sempre nos guarde, que sempre nos cubra com o seu manto sagrado, nos protegendo de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E também vamos rezar para o nosso Santo Anjo, para que ele nos guarde, para que ele também nos proteja e ilumine. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Estivemos reunidos no nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Até semana que vem.